Só uma perguntinha. Nessa frase aí, então, a gente tem duas orações... Não, aqui só tem uma. É, uma oração. Aqui eu tenho. Se eu for dar os nomes para os termos, isso aqui é um sujeito, isso aqui é um predicado, isso aqui é um complemento verbal, objeto direto, isso aqui é um adjunto adverbial. Aí seria o nome se eu tivesse que acrescentar os termos. Calma que eu vou chegar lá. Antes, deixa eu vou apagar aqui para explicar uma outra coisa, vou usar o mesmo exemplo. Depois eu faço novamente. Na verdade, chamou-se adjunto porque significa estar junto de. Só que você vai entender por que o que chama de estar junto de. É quando você tem um termo que não é ligado pelo verbo. Quando ele é ligado pelo verbo, a gente muda a relação, ele muda de nome. Os termos que a gente chama que faz a ligação direta, sem o auxílio do verbo, é o que a gente chama de adjunto. Aí ele é adnominal por conta do substantivo ou adverbial por conta do verbo. Vamos lá. Aqui, nessa oração que eu estou colocando como exemplo, eu vou dar um bisu para vocês nunca mais esquecerem disso. Para nunca errar os termos de uma oração. Todo verbo e todo substantivo é núcleo de alguma coisa. Ele é núcleo de um termo. Verbo e substantivo. O verbo só não será... Ele só vai ser um pouquinho diferente quando ele for verbo de ligação. Porque, na verdade, o núcleo não vai ser ele, vai ser o adjetivo que vier junto dele. Caso contrário, eles são sempre núcleos. Por quê? É o verbo e o substantivo que organizam as orações. Então, o que eu tenho que fazer? Toda vez que eu olhar uma oração e eu achar ela de difícil análise, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, procurar os verbos e substantivos. Olha lá, vamos aplicar isso aqui. Vamos fazer de conta que a gente não conhece o que está escrito aí. Eu quero fazer uma análise. Eu conheço as palavras, mas a frase ela é confusa. O que eu tenho que fazer? Procurar os verbos e os substantivos. Vamos lá. Sempre de trás para frente. Vamos lá. Quais são primeiro os substantivos que tem nessa frase? Aula. Conteúdo. E professor. Vamos primeiro para os substantivos, depois a gente vai para o verbo. Olha lá. Então eu tenho um núcleo aqui e um núcleo aqui. Quais são as palavras ali que se referem à palavra aula? O substantivo aula. Anterior. E conteúdo. Não. Na verdade, olha só. Lembra que aqui eu tenho em mais a. Aqui eu tenho em mais a. Que deu na. Na verdade, o que se refere à aula é o a. Não em. Não em. Tá? Primeira regrinha. E aí agora eu vou precisar daquilo que a gente estudou no porte 1.
As palavras que se referem ao substantivo são artigo, pronome, numeral e adjetivo. Essas são as palavras que se ligam ao substantivo. Ó, anterior é o quê? Adjetivo. A, artigo. Isso aqui é um grupo nominal. Ó. Isso é um termo. É um grupo nominal. Aí você vai perguntar assim, professor, mas e a preposição? O que acontece com ela? Ela vai ficar dentro do grupo. Por que eu não coloquei ele agora? Para você entender que a preposição não entra. A preposição, na verdade, ela faz a ligação de um termo com o outro. Tá? A preposição, ela está aqui para fazer a ligação. Ó, tanto é que vamos fazer isso. Ó. Olha o termo. Isso aqui é o substantivo que você falou, vocês falaram. Isso aqui é um artigo. Então, ó, isso aqui é um grupo. Ó. Só que eu tenho a preposição que está ligando esse grupo com esse grupo. Ó. Então, vocês já enxergaram a preposição aqui. Então, agora eu posso fazer assim, ó. Lembrando que esse em, ele está aqui para poder fazer essa ligação. Tá? E aí, outra coisa que a gente precisa saber. Quando eu tenho uma preposição fazendo essa ligação, eu estou dizendo que os dois termos não são iguais. Um depende do outro, eles não estão no mesmo nível de significado. Oração coordenada. Isso vai servir para as orações subordinadas. Que eu só não lembro qual é que depende. Tem uma que é independente, tem uma A coordenada é independente. A subordinada é dependente. Guarda essa informação que a gente vai precisar disso. Só que o que acontece? Agora a gente está indo em uma oração só. A gente está fazendo a dependência dentro da oração. Daqui a pouco a gente vai fazer de uma oração para outra. E aí, olha só, existem duas formas de ligar termos e orações. Preposição, que é isso aqui que nós estamos fazendo, e conjunção. Conjunção liga termos iguais. Ou seja, eu estou dizendo que os dois têm a mesma função. Quando eu uso a preposição, eu estou dizendo que as funções são diferentes. Um termo rege o outro. Então, o que acontece? O termo o conteúdo, ele rege o termo na aula anterior. Por quê? Porque está sendo ligado pela preposição. Como você falou lá no início, na verdade, na aula anterior se refere a quem? Na aula anterior, se refere a... Explicou. Olha lá. Nem o em indica o seguinte, que eles são coisas diferentes. Se fosse uma conjunção aqui, vamos supor que fosse assim, o conteúdo e a aula. E é uma conjunção. Significaria que os dois são iguais, eram iguais. Só que se aqui tem uma preposição, eu estou dizendo que eles não são iguais. Eles não têm a mesma função. Aí, ó, isso aqui é um termo, isso aqui é outro. Beleza. Isso aqui é outro, ó, vocês disseram agora tem outro substantivo. Então isso aqui, ó, isso aqui não é um artigo? Sim. Então isso aqui tem outro, é um outro termo. Lembra que eu falei que tinham 4 termos? Sim. Já achamos 3. E qual é o quarto? E toda análise sintática que a gente tem que colocar só verbo, coloca tipo assim, verbo transitivo. Não, vamos botar verbo transitivo. Eu só estou explicando para vocês entenderem os termos, mas nós vamos... a análise propriamente dita é essa aí. Olha lá. O outro termo é o termo regido pelo verbo. Lembra que eu falei que o verbo também é núcleo? A Mandinha está apressada. Explicou o quê?
explicou o quê? O conteúdo Na na aula anterior. Então, esse termo aqui, ele rege todo o outro. Sim. Então, o outro termo é esse aqui, ó. Ah, eu pensei que era só, também era um indicado. É, eu também achei que era só. Eu pensei que primeiro você tinha dividido o professor e o outro, era porque esse aqui é sujeito, predicado. Então, mas agora vamos dar os nomes. Ah. É isso mesmo, é isso Ah, mesmo. tá. Só vou dar os nomes. Ah, então perfeito. Aí Tem dentro 3 do termos, não tem? predicado que tem mais... Coloca O que eu estou dizendo aqui? Eu tenho que achar os termos, para eu poder classificar eles e estudar, ó. Ah, sim, sim. Senão eu não acho. Certo? Aí, qual é os termos que eu tenho que achar primeiro? Os principais, ou seja, os essenciais. Sim. Quais são os termos essenciais aqui? O sujeito predicado. Quem é o sujeito? O professor. Ó. E quem é o predicado? Explicou o conteúdo. Já achei 2 termos. Agora, os essenciais eu já achei, ó, sujeito e predicado. Agora, eu tenho que achar os termos integrantes. Os integrantes estão aonde? Dentro dos essenciais. Isso. Agora daqui a pouco eu tô surrando. Olha, eles estão aqui, ó. A gente já colocou, ó. Eles já estão aqui dentro. Dá um dobradinho agora. Esse aqui não está completando esse aqui? Sim. Então, isso aqui, quem explica alguma coisa. É um complemento verbal. Então, o conteúdo é um complemento verbal. Direto ou indireto? Direto. Por que é direto? Porque não tem Porque explicou o que é direto. e não tem preposição. Isso. Já Então, deve estar chegando. isso aqui é um objeto direto. Ó, já achei o primeiro termo integrante. Mas tem outro, ó. Porque a gente achou outro. Certo? Aí agora o que a gente vai fazer? A gente não disse que ele se refere ao verbo? Vamos no verbo. Quem explica alguma coisa. Só isso. Então ele é transitivo direto. Ele não pede 2 complementos, correto? Ele só pede um, que é esse aqui. Mas se nós dizemos que esse aqui também se refere ao verbo, mas o verbo não pede um complemento, ele é o quê? Não, se ele fosse outro, se o verbo pedisse 2 complementos, ele era indireto. Mas o verbo não está pedindo. Então a gente passa por debaixo. Ele agora passa a ser um termo acessório. Não, ele passa a ser um termo acessório. Ó. Ele não é integrante. Então, ó, os essenciais nós já achamos. Os integrantes, nós olhamos aqui e achamos que ele é um complemento verbal. Achamos ele. Agora a gente percebeu que o verbo não seleciona esse daqui. Ou seja, ele não entra na galeria dos integrantes, ele entra aqui. E desses daqui, ele é o quê? Um adjunto adverbial. Por que ele é adjunto adverbial? Se refere ao verbo. Isso aí. Então isso aqui é um adjunto adverbial. Eu tô percebendo Tá que pronta a na minha escola análise. é uma porcaria. Tá pronta a minha análise. Porque na escola a professora ia falar, o primeiro é direto e o segundo é indireto. Não, mas não é porque Mas e se os dois Não. você, meu? é assim, ó. Quer ver? Vou te dar um exemplo desse que você tá falando. Se eu coloco assim, ó. O professor entregou a prova Aí você entregou o que é aqui. aos alunos. Ó. Agora é diferente. Primeiro, tem que fazer exatamente o que a gente fez aqui ali, ó. Vamos achar. Quem são os substantivos? Aluno, Alunos, prova. prova e professor. Correto? Mesma coisa. Aqui é igualzinho na aula. Tem uma preposição, mas ó, tem que enxergar a preposição aqui. Se não enxergar, já era. Então, por isso que quando eu faço com os meus alunos lá, eu costumo sempre colocar assim, ó. Em mais a. Nesse caso aqui, eu colocaria assim, ó. A mais os. Para eles enxergarem que aqui tem uma preposição. Isso aqui é um termo, ó. Certo? E o a no artigo se refere à prova, então isso aqui é um outro termo, ó. E esse aqui é um outro termo. Acabou os substantivos? Acabou. Agora tem que ir pro verbo.
Quantos verbos eu tenho? Um só. Tá aqui ele, ó. Esse verbo se refere a quê? A isso mais isso, correto? Então isso aqui, ó, é uma coisa só. Acabamos, ó. Já descobrimos que tem 1, 2, 3, 4 termos. Eu tenho que descobrir quantos termos tem, porque senão eu vou ficar sempre perguntando quais são os termos. Entende? Porque cada frase vai ter termos diferentes. Vai ter um que vai ter complemento verbal, vai ter um que vai ter aposto, vai ter um que vai ter vocativo. Aí eu vou analisar. Mas o que eu preciso primeiro é descobrir quantos termos tem ali para eu classificar. Se eu não descobrir isso, é muito vago. Porque cada frase vai ser diferente da outra. É porque essa aqui é fácil, mas eu vou colocar uns exemplos e vocês vão ver que vai se multiplicando. Vamos lá. Agora que eu já sei quantos tem, eu tenho que classificar. Como que eu classifico? Começando pelos essenciais. Vamos lá. Quais são os essenciais aqui? Professor é sujeito. E o predicado é, exatamente, o predicado é isso aqui. Vamos lá. Agora, faltou 2. Vamos lá. Vamos ver esse primeiro. Faça a pergunta ao verbo, porque não é ele que é o núcleo desse. Então, ó, entregou o quê? A prova. Então, a prova completa o entregou, correto? Sim. Então, é um complemento verbal, certo? Tem preposição? Não. Então, é um objeto direto. Tá bom. Vou pro próximo. O próximo é aos alunos. Aos alunos se refere a quem? As provas. Não. Não. É o verbo. É o verbo, ele entregou. Isso. Aí você vem, ele entregou o quê? As provas aos alunos. Ele fez duas coisas. Primeiro, ele entregou as provas. Além de entregar as provas, ele entregou a quem? Aos alunos. São 2 complementos. O verbo entregou, ele é o chamado bitransitivo. Ele pede 2 complementos. Agora sim, isso aqui também é um complemento verbal. Só que ele é igual a esse? Não. Ele é indireto. Por quê? Ó, por isso que tem que descobrir que ela está aqui. Ó. Então, esse aqui é um objeto indireto. Mas aí pro verbo ser bitransitivo, no caso, pra gente achar os dois outros termos. Depende do contexto que ele tá? Depende. Ou é o próprio verbo Então, que é? alguns verbos e vai ser sempre a mesma coisa. Existem verbos que têm funções que eles são a gente chama esses verbos eles têm dupla regência ou tripla regência, ou seja, eles por si só, eles vão se modificando de acordo com o contexto. E existem outros que é a situação. Tem 3 coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo. O verbo assistir. O verbo assistir depende do significado dele. Assistir, de ver, é indireto. Quem assiste, assiste ao filme. Indireto. Se o assistir for no sentido de ajudar, quem assiste, assiste a alguém. Direto. Se o assistir for no sentido de morar, eu assisto. Que existe, é um termo, mas existe. Muito cartório usa muito isso, né? Eu assisto em Campo Grande. Sério? Eu não sabia. Sim, eu assisto em Campo Grande, significa que eu moro em Campo Grande. Além dele, ele é intransitivo. Porque quem mora, não precisa de complemento. E o em Campo Grande é adjunto. Eu vou chegar lá, porque senão a gente vai atropelando. Mas entende o que acontece? Depende do verbo, depende do contexto, depende da ocasião. Se eu colocasse para você assim, ó, o professor entregou a prova. Mas ele era só direto. Entende? Dentro do contexto? Então, cada caso é um caso. Existem verbos que podem ter 2 complementos. Existem verbos que em momento nenhum vão ter. Depende da situação. O dormiu é um desses, não é? Dormir. Não, dormiu é intransitivo. Quem dorme, Então, é isso que eu tô falando. dorme. Ah, tá. Ele é intransitivo. Se você falar assim, ele dormiu tarde, o tarde não é complemento dele. É adjunto, tanto faz. Tá? E aí? Beleza? Até aqui deu, porque a gente vai acelerando.
Olha, eu vou te dar um outro exemplo aqui. Se a frase fosse: o professor entregou a prova e o trabalho. Olha lá, esse é bom, hein? Deixa eu colocar aqui, ó. O professor, vou botar do ladinho. O professor entregou a prova e o trabalho. Olha como é que muda. Mas a forma de fazer é sempre a mesma. O que a gente vai ter que fazer aí? Achar primeiro o substantivo. Ó, trabalho, prova e professor. De novo. Vamos separar os termos. Qual é o termo do trabalho? O que se refere ao trabalho? Não. O que se refere ao trabalho? Não, vamos separar primeiro. Aí aqui vai ficar assim, ó. O trabalho, a prova e o professor, correto? Uhum. O que mudou aqui? Isso. A conjunção nem entra no grupo. Se ali, entre um e outro, tem uma conjunção, o que aquilo significa? Que eles são iguais. Isso. Eles são iguais. Eles têm a mesma função. A mesma função de prova é a função de a prova, é a função de o trabalho. É a mesma. Por que é a mesma? Porque eles são ligados por uma conjunção. Conjunção só liga termos iguais. Então, é um termo só? Não, são dois termos. Tem o mesmo peso. Mas tem o mesmo peso. Exatamente. O que aconteceu isso aqui, ó? Vamos lá, de novo. Aí, ó. Tá? Entregou a prova, correto? Entregou a prova. A prova é objeto direto, nós já vimos. Complemento verbal, objeto direto. Se isso aqui é objeto direto, isso aqui é o quê? Objeto direto também. Mesma coisa. Porque são iguais, né? Isso aí. Complemento verbal, objeto direto. Ou seja, o verbo entregou, nesse caso aqui, ele só se refere ao direto, ele não tem um indireto. Qual a diferença? Uma é preposição, outra é conjunção. Tá? Isso aqui é um verbo transitivo direto, que é o núcleo, e o resto é igual, é o sujeito. Entende? Entendeu a diferença de um para o outro? Basicamente é isso. A gente vai agora se aprofundando em cima disso. Esse é o básico. Ele mostra o básico pra gente se animar, acha que é fácil, depois ele mostra o difícil, que é pra gente mais triste. Ela acaba comigo. Que é a parte que dá vontade de chorar mesmo. Dá vontade de chorar, cara. É porque o que acontece? Eu gosto de mostrar isso para vocês entenderem que eu não estou falando de palavra por palavra. O maior problema da sintaxe é que o aluno ele enxerga palavras soltas. As palavras não estão soltas, elas estão separadas em bloco. Se você não enxergar esses blocos, acabou. Se eu disser para você assim, ó, quem é o objeto direto? Você falar para mim que o objeto direto é prova, ferrou. Eu vou colocar aquele A onde? Então, na verdade, eu não estou falando de palavras soltas. Eu estou falando de termos. Se a primeira coisa que eu preciso que vocês decodifiquem é o quê? Os termos. Depois a gente vai dar nome para eles, vai dar a função deles, mas você precisa identificar os termos. Senão a gente não consegue fazer. Esse início, vocês falam que é o mais fácil. Eu não acho mais fácil. Eu acho que ele é o mais difícil, porque depois que eu entendo ele, é como se fosse um método para tu fazer. Só vai ter que estudar a função deles, mas os blocos você já vai conseguir encontrar. Engraçado é que uma aula é diferente da outra, né? Às vezes eu dou essas aulas para algumas turmas e o cara não consegue entender isso de uma vez.
tem que primeiro ir lá no sujeito, predicado, sujeito, predicado para poder entender. Sujeito predicado é fácil de entender. Agora, quando começa a dividir em blocos, aí é difícil. Essa parte Essa parte que é mais trabalhoso. Essa parte aí sempre me pegou. Desde lá quando eu estudava no colégio. A tia continua. Agora o que eu vou fazer? A gente vai passar para o sujeito predicado, mas eu vou analisar primeiro só o sujeito. Depois a gente vai analisar o predicado. Então, olha só. A segunda parte agora, nós vamos tratar apenas dos termos essenciais. Tá? Apenas dos essenciais. Que é o que a gente precisa estar bem resolvido nesse primeiro momento. Depois a gente vai voltar nos outros. Pode apagar? Então, ó, ordem, relação, função, termos, isso tudo a gente tá aí, tá pronto. Aí agora, você tem que entender que nós vamos falar dos termos essenciais. Frase, oração, período.